Olá, eu sou Diógenes e nesse vídeo eu gostaria de falar com você a respeito do gráfico de Candles. Candles em inglês significa vela, ok? Inclusive é muito conhecido aí por muitas pessoas por gráfico de velas. Não tem problema, você vai ver gráfico de Candles ou, deixa eu trocar isso aqui, ou velas. Ok? Portanto, gráfico de Candles ou velas é exatamente a mesma coisa. A informação que nós temos a respeito com o gráfico de Candles e o gráfico de vela e o gráfico de barras é exatamente a mesma informação. A diferença é que com o gráfico de Candles a informação vai aparecer de uma forma visualmente mais agradável e muito mais fácil de interpretar. Okay? Em questão de segundos, menos de segundo, você consegue dizer se o gráfico em questão, ou se aquele período em questão, foi um movimento de alta ou de queda. O que já não acontece muito, por exemplo, no gráfico de barras. Você precisa aqui estar dando uma olhada e ver o ponto de fechamento, a abertura. Não é tão agradável visualmente. Bom, a ideia por trás do gráfico de Candles é exatamente a mesma ideia por trás do gráfico de barras. O que foi feito então? Bom, para a construção do gráfico de Candles, a única coisa que nós precisamos fazer é dar um corpo para essa barra aqui. Ok? Essa aqui é a barra. A única coisa que nós precisamos fazer é dar um corpo para ela. Então imagine que a barra seja o esqueleto, a estrutura de um corpo. E o gráfico de Candles, a única coisa que ele vai fazer, ele vai pintar isso aqui, unir abertura e fechamento e criar um corpo fechado. Ok? Ficando mais ou menos assim. Logicamente aí eu coloquei em amarelo para não aparecer a outra cor. Deixa eu colocar em outra cor, colocar em um verde, que é o mais normal. Esse aqui é o nosso candle. Ele mostra exatamente a mesma informação que o gráfico de barras. A diferença é que o gráfico de barras nós temos, por exemplo, nós temos aqui uma linha central, ok? Nós temos o ponto de abertura aqui embaixo, por exemplo. Nós temos o ponto de fechamento aqui em cima. E nós temos isso. Então nós sabemos que a informação que está do lado esquerdo da linha central, ela é a informação referente à abertura. A informação que está do lado direito da linha central é a informação referente ao fechamento. No gráfico de Candles, o que nós vamos fazer, conforme já foi explicado, nós vamos unir abertura e fechamento e nós vamos ter algo parecido com isso. E como que nós vamos saber então que lado que é a abertura e que lado que é o fechamento, onde é a abertura e onde é o fechamento, uma vez que em ambos os lados nós temos, por exemplo, uma barra aqui. Como que nós vamos saber se foi em cima ou se foi embaixo? Muito básico, muito simples, pela cor. Ok? Então nós temos aqui, por exemplo, nós temos dois tracinhos aí de ambos os lados e nós temos o nosso candle. Então você poderia talvez imaginar, poxa, mas aqui vai ser abertura ou aqui vai ser abertura? Uma vez que a informação, nós temos duas informações do lado esquerdo da barra central. Então nós vamos nos orientar pela cor. Se for um candle verde, nós vamos assumir que o ponto de abertura foi embaixo e o ponto de fechamento foi em cima, uma vez que esse aqui é um movimento de alta. Se ao invés disso ele for um candle vermelho, nós sabemos que a abertura foi mais alta. Aqui nós temos a abertura do lado esquerdo da barra central e aqui nós temos o fechamento do lado direito. Então, nós vamos preencher isso aqui, vamos dar um corpo para esse esqueleto. Nós pegamos uma barra, damos um corpo para ela, preenchemos e nós temos um candle de queda. Ok? Então, se for um corpo vermelho, nós sabemos que a abertura foi mais alta do que o fechamento. Portanto, nós tivemos um movimento de queda. Ele continua nos mostrando a mesma coisa. A abertura do lado esquerdo da barra central, fechamento
do lado direito da barra central, nós temos ainda máxima e mínima. Certo? Essa orientação por cores torna a visualização e a interpretação das informações do mercado muito mais fácil, muito mais prática e rápida. Ok? Essas velas, a gente acredita que você já deve ter imaginado o porquê que se chama vela, e na verdade ela parece uma vela. Ok? Imaginamos aí uma vela verde. Isso aqui parece uma vela, mas na verdade ele é um candle, certo? Essas velas, elas também são chamadas de velas japonesas. Isso porque esse sistema de candles, ele foi inventado, ou foi desenvolvido pelos japoneses para leitura, interpretação e visualização de informações a respeito da cotação do arroz, que é bastante aí. Não vou me atrever a dizer que o Japão seja o principal produtor de arroz do mundo, mas eu sei que eles produzem muito arroz. Então, bom, aqui nós temos um gráfico de barras, ok? Então nós temos a abertura aqui nesse ponto, por exemplo, fechamento, nós temos a máxima e a mínima. E agora eu vou clicar aqui nesse botãozinho, nós vamos ter lá velas, e vai aparecer para a gente tudo esse mesmo gráfico em velas. E a coisa ficou muito mais fácil de nós identificarmos. Agora basta nós olharmos para esse candle aqui, por exemplo. Nós sabemos que o ponto de abertura foi aqui embaixo, porque ele é um candle verde. O ponto de fechamento foi aqui em cima, porque logicamente o fechamento foi mais alto do que a abertura, portanto foi um movimento de alta. Certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Ok, assim ficou melhor. Então nós temos todas as informações que nós precisamos. Nós temos aqui, por exemplo, esse candle, essa vela que ele abriu aqui embaixo, ele fechou aqui em cima. A máxima foi esse ponto e a mínima foi esse pequeno tracinho para baixo aí. Ok? Conforme nós podemos ver, é muito mais fácil nós identificarmos e vermos quando a cotação, esse período de tempo foi maior ou foi menor. Então aqui nós temos a abertura do lado esquerdo superior, fechamento do lado direito inferior, uma vez que esse candle é um candle vermelho e o movimento foi predominante de queda. E assim sucessivamente. Nós temos, por exemplo, esse carinha aqui, que ele abriu aqui embaixo. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui para ficar melhor. Nós temos, por exemplo, esse candle, ele abriu aqui embaixo, dá para a gente ver claramente. Ele subiu lá em cima e depois ele caiu e fechou, ainda fechou em alta, porque um candle é verde. Mas ainda assim tivemos rejeição, o preço tocou lá em cima e depois caiu. E esse tipo de informação é muito importante. Ok? Esse aqui, nós tivemos a abertura do lado esquerdo, nós tivemos o fechamento do lado direito, foi um candle de queda, porque ele está pintado aí em vermelho. Nós tivemos a máxima lá em cima e a mínima aqui embaixo. E agora eu gostaria de trazer para vocês uma informação importante. Deixa eu ver se eu consigo utilizar isso aqui. Não. Uma informação importante a respeito dos candles. Nos candles nós temos praticamente duas partes no candle. Vamos pegar, por exemplo, esse candle aqui. Essa parte que ela está colorida, no caso aqui está em verde, ela poderia estar em vermelho também, mas ela está colorida, está em verde. Essa parte que está colorida, ela é chamada de corpo do candle. Ok? Esse aqui é o corpo do candle. E esses traços para cima e para baixo, que marca a máxima e marca a mínima, é chamado de sombra. Porque é por onde o preço passou. Nós sabemos que o preço esteve lá em cima, depois ele caiu, fechou aqui embaixo, e ficou a sombra, ficou o rastro do candle. Ok? Então nós temos o corpo e nós temos a sombra para cima e sombra para baixo. Então nós temos aqui, por exemplo, isso aqui é sombra, esse traço. Nós temos uma pequena sombra para baixo. Aqui nós temos uma sombra maior para baixo e uma sombra um pouco menor para cima. O corpo é a parte que está pintada em verde ou vermelho. Aqui nós temos sombra grande para baixo e a sombra um pouco menor para cima. Nós temos sombra grande para cima, sombra, sombra. Todos esses tracinhos são sombras. Aqui nós temos sombra
sombra, 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 e o corpo é o que está pintado em vermelho. Então nós temos duas partes. Apesar de muitas pessoas desprezarem aí a importância, o valor da sombra, a sombra ela é importantíssima, ela nos traz informações valiosíssimas a respeito do mercado, e ela nos diz muito a respeito do sentimento do mercado. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Ok? Então nós temos aqui o gráfico de candles. Vou pegar esse mesmo gráfico e vou colocar no gráfico de barras para vocês verem a diferença. E vou pegar esse mesmo gráfico e vou colocar no gráfico de linha para vocês verem a diferença. Então aqui nós temos uma quantidade X de informação. Aqui nós temos muito mais informação. E aqui nós temos a mesma quantidade de informação do que aqui, mas de uma forma visual muito mais agradável e preparado para a gente observar o mercado de uma forma muito melhor. Ok? Aqui nós precisamos olhar, por exemplo, esse movimento foi um movimento de alta, porque o tracinho está para o lado de baixo, e o tracinho de abertura está para o lado de baixo, e o tracinho de fechamento está para o lado de cima. Ok? Mas nós temos que olhar e procurar um pouco. Se nós olharmos, colocarmos no gráfico de velas ou candles, nós vemos imediatamente que esse movimento foi um movimento de alta. Ok? Aqui nós temos a abertura do lado esquerdo para o lado de cima, e nós temos o fechamento do lado direito e para baixo. Portanto, nós sabemos que esse período de tempo foi um período de baixa. O mercado iniciou lá em cima e fechou aqui embaixo. Mas se nós colocarmos no gráfico de candles, nós vemos isso imediatamente. Ok? Acredito que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode me contatar. De qualquer forma é isso. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.